Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rodrigo Mataruca e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá? Eu quero comentar com você a respeito dos sofrimentos de Jesus. O que a Bíblia diz sobre sofrimentos? Primeira coisa que a gente precisa pensar sobre Jesus é que ele foi o maior homem que sofreu nessa terra. Não só o maior, mas o primeiro, né? O primeiro homem que sofreu. Como assim o primeiro homem? A Bíblia diz em Apocalipse 13, versículo 8, que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, foi imolado, foi morto, foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes de eu e você ter sido criados. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre sofrimentos a respeito de Jesus? Em Lucas capítulo 24, verso 26, Jesus fala para eles assim, não devia o Cristo, falando dele mesmo, não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar em sua glória? Em Isaías 53, a Bíblia vai dizer assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim, embora fosse filho, Jesus, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Um pouco antes desse versículo, em Hebreus mesmo, capítulo 4, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Ou seja, o que esse versículo quer dizer? Que Jesus, além de ser Deus, a gente sabe que ele não ousou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e ele decidiu ser como nós. E ele passou por todo tipo de sofrimento, todo tipo de tentação, que a Bíblia destaca, sem pecado. Em Marcos capítulo 14, versículo 34, vai dizer assim, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Disse, fiquem aqui e vigiem. Então, Jesus passou por uma tristeza profunda e a Bíblia destaca como mortal. João, capítulo 19, versículo 17, vai dizer assim também, levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Cruz é sinal de sofrimento, de morte, de sacrifício, Mas por que mesmo depois do sofrimento de Jesus, ainda continuamos a sofrer, continuamos a ter doenças, a haver mortes, acidentes, tragédias, maldades? Por quê, Porque nós, os que cremos em Jesus, nesse sacrifício todo que a gente leu aqui, estamos prestes a entrar na promessa dele. Jesus nos deixou promessas, Que ele iria para o Pai e preparar morada. Essa é a grande promessa dele, que ele iria voltar e nos levar para um lugar onde não tem todo esse sofrimento. Ele disse, que aqui na terra nós teríamos aflições, nós teríamos dores, problemas. Ele disse que lá em cima, nessa morada que ele está preparando, não vai ter tudo isso. E a promessa de Jesus não é para essa terra, não é para este corpo. O reino dele não é deste mundo. É para a nova vida, para novos céus, para a nova terra. Esse corpo, esse mundo está destinado à perdição, está destinado à destruição. Talvez você nunca leu na Bíblia que o fim dessa terra será a destruição.
Mas aqueles que não creem em Jesus não precisa nem reclamar, né, dos sofrimentos que passam nessa terra. Porque Jesus mesmo disse que aquele que não crê já está condenado ao sofrimento eterno. Você imagina, o próprio Jesus que sofreu por aquela pessoa rejeita ele, ignora ele, ele fala, aquele que não crer em mim já está condenado ao sofrimento eterno. Então essa pessoa não precisa nem reclamar dos sofrimentos aqui na terra. O destino dela é o sofrimento eterno, porque é uma promessa para a salvação da alma, do corpo e do espírito. Essa promessa também é de um novo céu, uma nova terra, que não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver nada dessas coisas que estão destinadas para essa terra. E essa promessa é de Jesus e vai se cumprir para todos aqueles que nele crer. Mas por que Deus permite o sofrimento, as catástrofes, as tragédias, né? O mal? Simplesmente porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre o que diz, né? Tudo começou lá no princípio com Adão e Eva e, infelizmente, tudo perdeu o destino, né? O propósito, a bênção, né? Tudo começou a ser destruído, a morrer. E foi culpa de Deus? Não. Deus foi fiel em cumprir a sua palavra, que certamente morreríamos. Então, assim, o que nós podemos esperar dessa terra? Nós podemos esperar aquilo que Jesus nos prometeu. Nós precisamos e devemos esperar aquilo que Deus disse a respeito dessa terra. Não aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pintamos, aquilo que nós inventamos. Tudo bem que ninguém gosta de passar por sofrimentos, todo mundo está trabalhando para ter uma vida em paz, uma vida boa nessa terra, né? Mas nossa vida não é nessa terra. Deus diz que nossa vida não é nessa terra. Se fosse, por qual razão Ele criaria outra terra, né? Mas não é por causa disso que nós desistiremos dessa vida. Nós não devemos desistir dessa vida. Jesus nos prometeu sim paz, vida em abundância aqui nessa terra, vida no Espírito, né? Que é uma amostra da vida do céu, mas nós devemos abraçar essa paz, abraçar essa esperança na palavra de Deus, naquilo que Deus já disse, naquilo que Deus prometeu. E não abraçar as nossas imaginações, aquilo que nós planejamos, colocar nossa esperança nisso. O que você espera nessa vida? Eternidade? Não, né? Se Deus falou que nós morreremos, se o próprio Cristo morreu, ressuscitou, nós também ressuscitaremos em um novo céu, uma nova terra, nova morada, mansões com Jesus Cristo. Então Jesus ele veio sofrer no nosso lugar, né? Ele pagou as consequências do nosso pecado. Mas ainda assim as consequências vêm. Ainda não se concretizou totalmente a promessa de Deus. Então, quando a gente pergunta assim, Deus, por que você permite o sofrimento? Deus, por que isso, por que aquilo? É a mesma coisa da gente perguntar, Deus, por que você cumpre suas promessas? Deus, por que você cumpre o que você diz? Não parece ter razão, né? Não tem lógica. Para uma pessoa que tem o entendimento, o conhecimento das promessas de Deus, sabe muito bem o que isso é. Agora, por causa dos sofrimentos de Jesus, nós temos esperança. Nós, os que cremos em Jesus, não estamos destinados ao sofrimento eterno. Estamos destinados à paz com Deus eterna, um novo lugar. O sofrimento não é o fim, a morte não é o fim. Jesus nos ressuscitará. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus venceu o sofrimento, venceu a morte, venceu o mundo. E é nele que nós temos esperança, paz, confiança. Mas as consequências aqui na Terra elas continuam, né? A destruição, o corpo do pecado, a sociedade disfuncional. Jesus nos dá a vida no Espírito, né? Mas a nossa alma, o nosso corpo ainda sofre. Mas graças a Deus que Jesus enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar nesse pequeno processo, né? Até o fim desta vida. A Bíblia não fala que as coisas vão endireitar nessa terra. Elas falam o contrário, né? O reino de Jesus não é dessa terra. Mas então, o que fazer em meio ao sofrimento? Suportar até o fim, por meio do Espírito Santo, né? Jesus é bem claro em Apocalipse. Aquele que suportar até o fim
será salvo. Jesus providenciou tudo para a gente aguentar até o fim, as dores e os sofrimentos. Ele providenciou tudo. Ele deu o exemplo. Esse sofrimento aqui na terra é passageiro. Jesus venceu, passou e nos ensinou a suportar, né? Mas o sofrimento no inferno será eterno, sem fim. Para aqueles que não crerem em Jesus e não entregaram a vida para Ele. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos capítulo 8, verso 17 diz assim, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Romanos 12, verso 12 diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Atos capítulo 14, verso 22 diz assim, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 29 diz assim, porque a vocês, nós os discípulos que cremos em Jesus, porque a vocês foi dado o privilégio não apenas em crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, a nobreza do Evangelho, a nobreza da fé em Cristo Jesus, é sofrer em paz e convicto do nosso destino, cumprindo o nosso propósito nessa terra, como Jesus, que sofreu e serviu, cumpriu o teu propósito, e agora nós aguardamos essa promessa, que você fique em paz e persevere nos sofrimentos por Cristo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.